Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares, estive com vocês nas aulas anteriores, falamos sobre charges, cartoons, tirinhas e hoje nós vamos falar sobre histórias em quadrinhos. Como assim, professora? Tem diferença de tirinhas para história em quadrinhos? Sim, gente, tem. Pequenas diferenças, poucas diferenças, mas tem sim, são gêneros textuais diferentes. E hoje nós vamos falar sobre as HQs. Para começo de conversa, como eu falei para vocês, nós já viemos estudando sobre gêneros textuais com linguagens verbal e não verbal, imagem e texto escrito. E a HQ, ela também tem essa linguagem mista. Porém, eu posso fazer uma HQ, uma história em quadrinhos, somente com linguagem não verbal também. Tá bom, gente? Então nós vamos falar sobre elas, mesmo que vocês já conheçam bastante, é um gênero textual que vocês vêm estudando desde o início, desde as primeiras séries de escolarização de vocês. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre esse gênero textual. Para a gente se aprofundar mais um pouquinho, nós vamos iniciar essa aula falando sobre a origem das HQs, como elas surgiram, né? Em que século? Vamos lá, acompanhem comigo. As histórias em quadrinhos fazem parte da vida de todas as pessoas, seja nas tirinhas de jornais e revistas, seja nos gibis com histórias completas. Todos temos referências de personagens como Mafalda, Garfield, Super-Homem, Snoopy, Turma da Mônica. Consideradas um importante meio de comunicação do século XX, as HQs ganharam espaço no mundo da arte e fazendo jus ao seu título de nona arte. As histórias em quadrinhos são consideradas a nona arte, gente. Olhem essa história em quadrinhos que aparece para vocês. Essa foi a primeira considerada a primeira HQ, tá bom? As histórias em quadrinhos, também chamadas de HQs, surgiram no final do século XIX. Tem sua origem nas histórias ilustradas, em que imagem e texto dividiam espaço em livros e jornais. Alguns estudiosos afirmam que The Yellow Kid pode ser considerada a primeira história com o formato que conhecemos hoje, que é a história do Garoto Amarelo. Foi criada em 1896 por Richard Outcault, que incluía os balões de fala dos personagens. Então você observe, gente, que inicialmente a fala do Garoto Amarelo, ela vinha na própria roupa dele, né, na própria roupa amarela. Então olhem a organização, por isso que ela é considerada, né, a primeira HQ, por já ter características da que tem a atual. Continuando. Quando surgiram, os quadrinhos eram de humor e por isso receberam o nome de comics, e até hoje elas são chamadas assim nos Estados Unidos. E no Brasil? No Brasil, gente, são as histórias de Inhoquim, as aventuras de Inhoquim. Observem o texto que aparece para vocês, que é uma imagem das aventuras de Inhoquim, é uma imagem da primeira história em quadrinhos no Brasil, tá bom? Chamado também de Impressões de uma Viagem à Corte, do artista ítalo-brasileiro Ângelo Agostini. É a primeira HQ do Brasil. Na obra, o pioneiro da nona arte conta a história do caipira Inhoquim, que troca a vida do campo, né, de Minas Gerais, e vai para o Rio de Janeiro. Então essa história, né, a primeira história em quadrinhos no Brasil, ela retrata isso, a passagem de Inhoquim do campo para a vida urbana. E vamos continuar falando sobre as histórias em quadrinhos. Vamos entender, gente, que as histórias em quadrinhos se trata do gênero textual. A tipologia predominante é a narrativa. Por que a narrativa? Porque tem os elementos da narrativa: narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Vamos ler agora uma HQ para nós entendermos os elementos da narrativa, para você entender por que se trata de uma narrativa.
nós temos aí uma história em quadrinhos. Você observa que as histórias em quadrinhos, elas vão ter 5 quadros ou mais. As histórias em quadrinhos, elas geralmente têm um título, ou esse título ele está no primeiro quadro, ou ele fica como um título comum de um texto em parágrafos. Ele fica na parte superior do texto. Rex em uma tarde no museu. Temos aí uma personagem fixa, o Rex, né? Não se trata de uma tirinha, porque o título já é um detalhe das histórias em quadrinhos. 5 quadrinhos ou mais também é outro detalhe. Vamos lá, gente. Uma tarde no museu. Vamos fazer essa leitura. Não sei se foi uma boa trazer o Rex. Ele se emociona demais em museus. E olha lá. E olha o Rex, vovô, chorando, olhando aí para um esqueleto de dinossauro, achando que era seu avô, né? Muito emocionado, como a mãe dele havia dito. Então, gente, histórias em quadrinhos é o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em uma sequência, normalmente na horizontal. As HQs têm o objetivo de entreter o leitor. Gente, as HQs, elas têm o objetivo de entreter o leitor, divertir, mas muitas vezes ensiná-lo também. Como nós vemos, muitas HQs do Maurício de Souza, o autor da Turma da Mônica, né, ele traz em seus gibis, tem muitos ensinamentos também, muitos gibis que vão para as escolas com muitos ensinamentos, falando sobre direitos e deveres, falando sobre limpeza, tratando de outros temas, ensinando ali as pessoas, os alunos, né, em forma de quadros, usando balões, usando o formato de HQ para ensinar as pessoas sobre determinado tema. Mas podem também transmitir uma informação, um alerta à população, como é o caso das famosas campanhas comunitárias relacionadas a riscos de doenças, ao desperdício de água, aos problemas causados pelo trânsito, entre outros. Então, as histórias em quadrinhos, o objetivo principal é entreter, divertir o leitor, porém, também pode ensinar, tá bom? Vamos continuar. Essas histórias, como eu disse para vocês, possuem os elementos da narrativa, que nós vamos falar sobre eles agora em relação à história em quadrinho que nós lemos. Olhem só, gente, a história em quadrinho que nós lemos, que tem o personagem principal, Rex. Vejam que se trata de uma narrativa, porque o narrador não é possível determinar, porque não há legenda, não há fala de um narrador. Você observa que só tem a fala de personagens. Aí quem são os personagens? Você observa nessa HQ que aparentemente são 3. São 3, aparentemente mãe, pai e filho. O tempo na narrativa ele pode ser cronológico ou psicológico. Nesse caso, o tempo é cronológico. O próprio título denuncia que se trata de uma tarde no museu. Então, foi um período ali determinado numa tarde. O espaço é o local onde acontece a narrativa, o ambiente, o lugar, no caso, o museu. E o enredo, gente, o enredo é sobre o que trata ali o texto. O enredo se trata da situação inicial, complicação, clímax, desfecho, né? Está dentro do enredo. Uma mãe que leva o filho ao museu é a situação inicial, e o menino confunde um esqueleto de dinossauro com seu avô. Por ser muito emotivo, a criança chora. É assim que finaliza o texto. Gente, observadas essas características da narrativa, agora nós vamos falar sobre os elementos da HQ. Como se forma um HQ? Na leitura das HQs, a leitura ela vai fluindo, muitas vezes você vai lendo mentalmente, vai colocando na sua cabeça, representando a voz dos personagens, você observa movimento na história em quadrinhos, você observa que mesmo sendo algo estático no papel, né, em forma ali de desenho e texto escrito, imagem em texto escrito, mas as histórias em quadrinhos, elas fluem. Por que isso acontece? Por conta dos elementos que elas possuem. Vamos lá.
Os balões, gente. Os balões é uma característica das HQs que traz, um elemento da HQ que traz a fala dos personagens, né? Como vocês já sabem, já estão no ensino médio, é um gênero já muito estudado no decorrer dos anos. Nós temos balões de cochicho, né, que é representado por pontilhados. Nós temos o balão de fala normal, que é o balão mais comum, né, que tem o apêndice. O apêndice é a seta que direciona para fala qual é o personagem que está falando. Nós temos o balão de pensamento, que ele vai ser caracterizado não pelo apêndice, mas pelos círculos, né, que diminuem, que dão ideia de que o personagem está pensando e não falando. O balão de grito, que ele é formado por vários traços, né, indicando ali que o personagem gritou. Muitas vezes o personagem ele vai gritar, ele vai falar alto, mas não vai vir o balão de grito. Pode vir o balão de fala normal, e dentro do balão de fala normal, a letra, a palavra vir em negrito, vir mais destacada, vir com vários pontos de exclamação. Mesmo não se tratando de um balão de grito, mas os elementos multimodais, esses elementos que formam as histórias em quadrinhos, vão indicar que aquela fala se trata de um grito, além de como o personagem ele vai estar, com a boca mais aberta, com os olhos arregalados. Então são leituras, são interpretações que você faz rapidamente e que você sabe que o personagem ele está gritando. Outro elemento da HQ, a onomatopeia. A onomatopeia, gente, ela é uma figura de linguagem. A onomatopeia, ela está muito presente nas histórias em quadrinhos. A onomatopeia são signos convencionais que imitam um som. Palavras que imitam um som. Como nessa tirinha que vocês estão vendo, tem bum, 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 né? São sons, mas que estão em formato de escrita. Então são onomatopeias. No último quadrinho vocês veem buá, buá. É uma palavra, são duas palavras que representam um som, o som de choro. Então nós temos, isso é a onomatopeia e é um elemento muito comum nas histórias em quadrinhos, para indicar os sons, o barulho que algo fez ali dentro daquela história. Outro elemento, as metáforas visuais. As metáforas visuais são usadas para transmitir, por meio de símbolos, uma informação. Gente, as metáforas visuais são símbolos que você já tem conhecimento sobre eles, você já sabe o que eles significam e que eles são colocados nas HQs. Olhem só, gente, nessa tirinha que aparece para vocês. Onde nós temos metáforas visuais? Como você sabe que o Cebolinha, no último quadrinho, ele está tonto? Porque as estrelinhas já indicam que ele está tonto por conta da pancada. Então, quando você vê estrelinha na cabeça de um personagem, né, e todo o contexto aí que ele apanhou da Mônica, indica que ele está tonto. Assim como aparecem vários símbolos de caveira, circulares, asterisco dentro de um balão, você já sabe que aquele personagem está xingando. Quando o personagem ele está se aproximando de uma porta e nessa porta vem um boneco feminino, por exemplo, uma boneca feminina, a imagem feminina numa porta, você já sabe que ali indica o banheiro. Quando no personagem, na cabeça dele tem uma lâmpada, a lâmpada você já sabe que significa que ele teve uma ideia. Então, esses elementos, esses símbolos, eles são metáforas visuais. Outro elemento que eu vou mostrar para vocês, para a gente finalizar, é a legenda. A legenda, gente, se trata, como vocês estão vendo aí, se trata desse espaço retangular na parte superior do quadro. É quando vem a fala do narrador. Muitas histórias em quadrinhos não vem legenda, porque não vem a fala do narrador, apenas os personagens dialogam. Já outras podem vir, sim, esse elemento das HQs. Hoje nós estudamos sobre as HQs, sobre os elementos dela, qual a tipologia que ela faz parte, qual o objetivo das histórias em quadrinhos. Espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje e, para rever essa aula novamente, acesse a plataforma EduquiAcre. Obrigada!